Oseias 4, versículo 1. Ouça a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Pastor do Varão, tá ouvindo? Ó. Ah, agora foi. Maravilha, agora foi. Bugou aqui, não tava indo. Mas eu acho que foi o meu aplicativo mesmo que bugou. Agora tá, ó. Show, beleza. Rapaz, é um S20. Isso aqui, quando começa a esquentar, é só Jesus na vida. Dá pra fritar um ovo nele. Já tem. Esse aqui, ó, é o último. É uma benção. Foi, rapaz, eu dei a minha plenitude pra ele. Foi isso aí. Cara, me abençoou bastante. Me abençoou bastante no ministério também. Ai, ai. Deixa eu te falar. Você vai querer abrir pelo. Quer que eu abra pelo Facebook aqui? Tá bom? Tá bom. Eu acho que o YouTube ele só. Beleza. A próxima que a gente for fazer, se você quiser, eu te faço uma visita, que a gente dá uma olhada nas partes técnicas, tá bom? Pode chegar, Gustavo. Chegou aqui para ver ao vivo. Aqui, uma aquisição que eu tenho. Essa aqui eu não lembro, mas pega a cadeira aqui, senta aqui comigo. Ah, o Gustavito tá aqui hoje, meu abençoado. E essa aqui é a surrada, mas é a minha palavra-chave. Ô, Glória, essa foi boa. É forte. É a minha palavra-chave. Exatamente. Pronto. Isso aí. Difícil, né, rapaz? Caramba! Presbítero, Ele buga, rapaz, ele é por favor, varão. terrível. A pastorada é uma responsabilidade muito alta. Mano, Ah, só um minuto aqui, para mim já tem um pessoal aí, Pera ó, aí. também aí. Boa noite a todos aí, gente. Eu vou Beleza, te mandar paz. aqui para você. Pronto. Tá. Que abençoado, né, rapaz? Maravilhas. Ah, No Instagram. beleza. Pronto. Vou te mandar no Telegram, só um Não, minuto, tá bom varão. aí, ô pastor, porque eu tentei abrir aqui pelo Facebook aqui, ele me deu uma série de parafernálias para agir e atuar, eu até desisti. E o YouTube ele não abriu a câmera, eu não entendi nada, Sair daqui, ele mas vai a acabar. gente Vai acabar vai vamos cortar. aqui pelo Instagram mesmo. Eu vou te mandar para você aqui no privado. Tá, pera aí. Vou te mandar aqui para você, varão. Perfeito. Pronto, te mandei aí. Calma aí, eu vou fazer o seguinte. Calma aí. Vamos ver Muito aqui. boa, muito boa. Vai lá. Ele vai pegar aqui e vai me ajudar. Muito boa. Eita. Perfeitamente, varão. Tô Dizem que sim. uma Bíblia Pera aí, surrada eu tô faz ao uma vivo vida ser aqui. edificada. Calma aí, eu vou entrar com uma outra conta que eu tenho aqui no Aí a Instagram. palavra-chave, ela tem o dicionário Strong lá no final. Muito boa. Auristo, grego e Tá hebraico. conseguindo? Excelente. Instagram. Beleza. Então, Pastor, manda o link para mim no Telegram.
presbítero. Manda o link no Telegram, por favor. Opa. Por gentileza. Você ia fazer a mesma coisa. Maravilhas. É, só para o pessoal aqui obter também. Abre o Telegram. Então, vamos lá, deixa eu abrir aqui meus apontamentos, porque eu sou uma pessoa disléxica. Se eu não tiver apontamento, eu vou devagar muito. Mas... Tá bom. Se apertar, acho que se sair da tela, não sei se sai então você pode mandar ele aqui. Manda ele aqui nos comentários. Exatamente. Deus Elohim. É o ministério. Manda ele aqui nos comentários. Alguns anos atrás, temos, eu acho que, se eu não me engano, uns 5 anos, mais ou menos, 6 anos desse ministério. Era um ministério recente. Mas a gente está ainda formando nossa identidade, né, também, doutrinária. Aquilo. É a pastora Rosilma e o pastor Luiz. Está conseguindo me ouvir agora? Está conseguindo me ouvir perfeitamente? Isso, número 41. Pastor presidente Luiz Miranda e pastora Rosilma Figueiró, a nossa pastora presidente. Tem aqui ao meu lado o nosso... Não, tá tranquilo, já estou conseguindo fazer aqui, fica tranquilo. Pode iniciar aqui a live aqui. Eu já fiz uma... Não, eu já fiz uma mágica. Graças a Deus. Mais uma vez... Eu entrei aqui no Instagram pelo computador. Consegue me ouvir bem? Perfeito. Pronto. Perfeito. Aí eu vou mandar aqui para minha esposa aqui, ela vai fazer na divulgação. Boa, abre o Instagram e envia. Pode começar, presbítero. Vamos lá. Abre os apontamentos. E, bom, esses dias atrás, vamos falar um pouquinho do meu testemunho. A gente temos 4 pessoas aí online, então o senhor é o presbítero Tiago. Né, com a nossa conversa de hoje. O irmão não se apresentou, se apresenta aí, pastor Calixto. Presbítero Tiago, da Assembleia de Deus Ministério Deus Elohim, é isso? Glória. Está perto. Aqui do lado. A gente está do lado do nosso vizinho. Certo, o pastor presidente. Lá. Pastora Rosilda e pastor Luiz. Fica na rua Estrada Cabo Sul de Baixo, é isso? Com certeza, a gente vai sim. Com certeza nós vamos lá, pastor. Aí, foi o único estudo que eu vi o povo levantar como se fosse um culto aberto. Pessoa que ia fugir de mim, né? Eu nasci e me criei criado, né? Praticamente. Eu sou, no período, não sei se você vai lembrar, no saudoso Davi Miranda, lembra dele? Tô conseguindo te ouvir alto e claro, tá me ouvindo alto e claro? Foi daquele ministério, fiz parte desse ministério, uma boa parte, eu acho, mais de 10 anos da minha vida, quase 20 anos da minha vida nesse ministério. Chegou um período que a gente começa a estudar e a gente vai para a quinta série ali, né, no início ali do médio ali, saindo do fundamental, né, na época a gente ainda tinha terceiro grau. Eu estive numa sala de aula com meus colegas de classe, e nesse dia, o professor da gente, que era um ateu militante, ele... Alessandro Calixto. Trazendo a teoria professor de teologia. a famosa teoria do Big Bang,
né, Estou juntamente ali com auxiliando as ideias de Charles pastor Darwin, Eliseu o Rocha, que é o evolucionismo, né, presidente e ele da também comunidade nos evangélica apresentou Oasis, na Rua do Poente, número um final 4, para toda a criação Jardim através Monteiro. de uma outra teoria também, que é a da expansão solar, e É juntamente aí do com lado. isso seria o É. ápice da humanidade, né? Estamos Ali com um acabaria seminário toda a humanidade. teológico também Naquele presencial, dia, sexta-feira, às eu 8 não da soube noite. responder aquilo. E Às ele questionou 19h45 nós estamos diretamente a por nossa lá, fé. orando. Eu lembro Se quiser que aparecer para fazer uma ele aula experimental, aí, começou a falar Gustavo, se que quiser aparecer só para seria fazer uma aula experimental, possível, vai sim. A sexta-feira agora é só feriado, não tem seria aula. possível a gente ser bons alunos se nós passássemos a acreditar na ciência e se nós passássemos a deixar a religião de lado. Ele alegou que nossos pais ainda eram bem intencionados, nos proporcionando uma educação religiosa, porque foi isso que eles receberam. Mas, infelizmente, eles estavam errados. Ou seja, tudo aquilo que eu aprendi naqueles 14, Davi 15 anos Miranda. da minha vida, né, era uma mentira. Eu não sabia mais o que fazer. E é um choque muito grande naquele momento, porque eu não sabia como responder a isso e eu não, eu não tinha argumentos para isso, sabe, Marinho? Eu não tinha palavras para poder falar, olha, você está errado, né? A minha fé ela é verdadeira. E isso culminou eu vim me afastar do Evangelho e alguns outros problemas pessoais, algumas provas, né, pessoais também, e por não ter um embasamento, por não passar aquele trecho na minha vida que Jesus fala e como é que eu posso falar, Breno? Aquele que é sábio, né, o varão sábio, ele constrói a sua casa na rocha. Eu não construí minha casa na rocha. Eu li muito a Bíblia durante esses anos, não a estudei. E isso levou eu a perder o meu vínculo com, por favor, mãe, o meu vínculo com a igreja e eu me afastar do evangelho. Foi exatamente por não saber responder perguntas como... Ah, beleza. Perguntas como, por exemplo, vou aceitar aí. Perguntas como... Vou colocar um varão aqui com a gente, que é o Gustavo. Eu... Pode colocar? Pergunta, por exemplo, se Deus ele é onisciente, né? Se Deus ele é onisciente, e ele sabe do passado, presente e futuro, por que ele criou Satanás? Sabendo que Satanás ia levar o ser humano à queda. Se ele é onisciente, por que ele colocou ali no Éden um fruto, o qual o ser humano iria comer? E essas perguntas foi me gerando uma dúvida, foi me corroendo, né? Foi gerando aquela ruptura naquela doutrina que eu fui aprendendo até aquele momento. E isso levou a me afastar do evangelho. Posteriormente, né, pela misericórdia de Deus, eu dobrei uma certa vez meus joelhos de coração sincero. Falei, Deus, eu sei que tu és um Deus verdadeiro. Isso eu tenho certeza. Mas eu não sei qual o caminho tomar. Mas eu quero conhecer verdadeiramente. Naquele dia eu orei, chorei bastante ao pé do Senhor. Ele foi misericordioso comigo. Nesse dia eu havia pedido de presente para o meu pai uma Bíblia de estudo. E foi a minha primeira Bíblia de estudo que eu recebi, foi a apologética do Instituto ICP. E ali ele começou a trabalhar através daquela palavra, através da Bíblia, né? Foi uma ferramenta na minha vida para poder aprender do Evangelho. Conheci muitas pessoas que ao longo dos anos foram me ensinando e eu pude estudar muito desde então. Então, a apologética eu estudo mais ou menos já faz uns 10 anos, quase. Talvez não seja um didático acadêmico, mas eu venho sempre estudando, sempre lendo a Bíblia, de maneira a aplicar as ferramentas da exegese hermenêutica, a filologia sacra, para poder abstrair o melhor do texto, né? A gente ter a assertividade, é claro, com a direção do Espírito Santo, ali na oração. Tá, Isso pode me trouxe até aqui. Atualmente, estou estudando colocar. teologia pela Estácio, ganhei uma bolsa 100%, como eu comentei por mão, e eu pretendo poder passar isso adiante para o máximo de pessoas que eu puder. Sim.
Claro. Oséias 4, vamos lá. Aberto. Aqui. Vamos lá, Oséias 4. Vou trazer aqui uma introdução. Vou ler o primeiro ali, o primeiro versículo de Oséias, né, que vai dar base a essa nossa conversa. E depois eu trago um pouco da introdução ali de Oséias. Capítulo 4 de Oséias, versículo 1 a seguir, diz assim. A epígrafe do texto vai dizer assim: Israel e Judá são ameaçados com um cativo por causa da sua impiedade, a ignorância e a malícia do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Amém? Vamos lá. Esse período, a gente está falando de uma Israel, que ela entrou num período de guerra civil. Pouco menos de 20 anos, nós tivemos mais de 5 reis que assumiram o trono. Por favor, me corrija se alguma informação eu tiver falta, tá bom? E durante esse período, Israel está começando a sofrer sobre eles, está vindo sobre eles uma condenação por causa da quebra de aliança que foi feita lá em Êxodo, no capítulo 28, se eu não me engano, do versículo 14 ao 65. Presbítero, Quando Deus ele estabelece essa live de hoje ela tem por tema base anos, os sacerdotes o livro de Oséias, capítulo 4, versículo 1. O senhor pode trazer para nós a introdução? Nossa live, que é não ensinar o povo no caminho que se deveria andar. É negligenciar a lei de Deus. Eles passam a não mais praticar a palavra do Senhor, não mais adorar a Deus, e se voltam agora a outros deuses. A Baal, a Azera, né, a Ascarote, né, a Ishtar, entre outros deuses, Moloque, e a palavra de Deus, ela vai sendo cada vez mais deixada de lado, a ponto que há um evento ali interessante, que é quando a gente vai falar da reconstrução do templo, né, após o exílio babilônico, os sacerdotes haviam perdido o livro da lei. Eles encontram o livro da lei dentro do antigo templo. Olha o nível que Israel chegou. E isso vai levar o ser humano, pela falta da palavra, pela falta de profecia e o contexto da palavra. A palavra profecia, nesse caso, por ser uma palavra polissêmica, ela está se referindo exatamente ao contexto de exortação. Por o povo não ter uma exortação, não ter um direcionamento, o povo começa a se corromper, e isso leva eles a algumas práticas horríveis, como assassinar, a prática de adoração com deuses, o culto a Moloque, que é muito bem conhecido pelos seus sacrifícios, né? E o primeiro ponto a gente tem ali de Oséias, capítulo 4, no versículo 1 ao 3, a condenação da nação de Israel, porque Deus ele abre ali uma inquisição, ele abre ali um júri contra Israel e começa a acusar Israel das suas práticas, né? A gente tem a proclamação de Deus, a acusação divina e as transgressões de Israel sendo faladas por Deus. E a gente tem também a ira de Deus, uma resposta de Deus à violação da aliança e abandono do seu mandamento. A gente está num período muito complicado e levou à guerra civil de Israel por um bom tempo. Esse período é muito conturbado. Por favor, Marão. Sim? Sim, sim. Tudo bem, tudo bem. Não, tá normal, tá perfeito.
Tá perfeito. Foi, beleza. Talvez seja tempo de delay. Sim. Legal. 14 17. Perfeito. Perfeito. Presbítero, eu quero já também agradecer. Existe a questão do povo no deserto, mas essa é uma questão muito longa e ali... Opa, peraí. Um momento, por favor. Meu áudio está saindo agora? Está perfeito? Alguém disse aqui no comentário que o áudio não está saindo, Ricardo Apolo. Tá certo agora? Ah, foi, valeu. Pastor, então vamos lá. Agradecendo, né? E o povo, ele deixou já a rebeldia entrar naquelas adorações ao bezerro lá no deserto. Eu não quero voltar tanto, mas eu quero pegar um estopinho que até hoje perturba muito, que é no livro de Josué, capítulo 22, versículo 17, aonde tem uma advertência dizendo assim: acaso não nos bastou a iniquidade de Peor, de que até hoje não estamos ainda purificados, posto que houve praga na congregação do Senhor. Esta iniquidade de Peor foi quando Balaque contratou Balaão. Estamos falando de falta de conhecimento, e falta de conhecimento ela se dá pelos falsos mestres, falsos profetas e aqueles que gostam de omitir a palavra da verdade para ter a sua igreja inchada, com portas fechadas, com o povo totalmente emocionado, pulando, rodando, dizendo que estão avivados, enquanto estão totalmente inchados e alegres, e a alegria não é felicidade, a alegria ela é momentânea. Felicidade na terra dos viventes é aquilo que a palavra de Deus traz na vida do cristão, e junto com ela a mudança de vida. Mudança de vida é através do fruto do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo não é algo que o Espírito Santo coloca dentro de nós. Eles são 100% comportamentais, aonde fala de mansidão, temperança, domínio próprio, humildade, benignidade, amor, paz, e tudo isso requer do comportamento do ser humano, e hoje nós estamos sendo confrontados quando tentamos extrair fruto do Espírito Santo a quem ainda não aprendeu a viver o novo de Deus na própria vida, ou seja, são pessoas que foram convencidas pela luz da palavra de Deus, do Evangelho, mas ainda não mudaram de vida.
essa transgressão de Peor, quando Balaque contratou Balaão, a mula falou com o profeta este que foi o profeta comprado, e hoje o que mais tem é profeta comprado. Apagam a ele para ele falar aquilo que agrada ao público. Com isso, mantém-se a bolha do esquema ali totalmente funcional, e assim eles vão surgindo e aumentando cada vez mais. Por isso, estamos vivendo uma época em que 80% do povo brasileiro, segundo o IBGE, é cristão, contando também com os católicos, mas isso quer dizer uma inanição de palavra de Deus de maneira opulenta. Você pergunta a alguém quantos livros tem a Bíblia Sagrada, ele não sabe. Manda abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 54, ele vai procurar para ver se vai até 54. Manda abrir em Salmo 160, ele vai procurar para ver se Salmo vai até 160. Manda abrir em Apocalipse capítulo 30, ele vai em Apocalipse para ver se vai até 30. Estamos vivendo um tempo de inanição da palavra de Deus. As pessoas estão totalmente famintas, sedentas e estão carentes também. Vejam só, quando isto aconteceu com Israel, Balaão não conseguiu amaldiçoar. Por que Balaão não conseguiu amaldiçoar? Da terra que ele veio, ele estava proibido de atravessar. Esse tratado foi o tratado patriarcal feito entre Jacó e Labão. Jacó e Labão disse assim: esse monte de pedra serve entre mim e ti, de sorte que quem é daí não passa para cá e quem é de cá não passa para lá. Quando Balaque contrata Balaão, ele veio da terra de Abraão e de Naor, porque ele era dessa terra que Abraão foi embora. Tem muita gente que foi chamado para viver o novo, mas ainda não abandonou o costume de Naor. Tem muita gente que ainda não abandonou o costume da idolatria. Por isso, nós estamos vivendo um período onde estamos fracos de conhecimento da palavra de Deus. É um movimento de oba-oba. E é isso que eles gostam. Nessa live nós vamos falar de falta de conhecimento. A falta de conhecimento, ela traz uma coisa que eu quero dizer aqui, dentro do texto sagrado, claro que vou fazer uma apologia para isso. Ela traz prostituta sem coração para dentro da igreja. Ela traz rei perturbado e ela traz profeta iludido. Repare que eu não estou falando falso profeta, estou falando profeta iludido. Vamos lá. A palavra de Deus em Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, vai dizer que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o que é a verdade? É você ter pleno conhecimento dela. Porque o povo estava negligenciando, o sacerdote estava negligenciando a palavra de Deus neste tempo bíblico do profeta citado, onde se inicia essa live. Logo, quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, acontece a seguinte questão. Eu estou com Bíblia. Deuteronômio, capítulo de número 13, vai dizer assim, versículo 1: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio que o profeta ter falado, e disser: vamos após outros deuses que não conhecemos e sirvamos-los. Olha só, Deuteronômio, capítulo 13. Versículo 2, ele está falando que o profeta vai fazer o sinal e o sinal vai acontecer. E o profeta vai dizer assim, ó: vamos após outros deuses. Hoje é diferenciado. Hoje eles não falam vamos após outros deuses. Eles falam assim, ó: vamos seguir isso aqui que vai dar certo. Vamos seguir esse pluralismo que vai dar certo. Vamos seguir esse pragmatismo que vai dar certo. Vamos seguir essa linha aqui que vai dar certo. Mas isso aqui é antibíblico, líder. Mas é antibíblico, mas vai dar oferta. Mas isso aqui é antibíblico, minha líder. E é antibíblico, mas vai dar bom lucro. Então ele vai dizer assim, olha, vamos seguir. É que eles falavam dessa maneira em Deuteronômio, e com a ferramenta
da exegese, nós vamos aplicar dessa maneira, que é o que está acontecendo hoje. Pessoas fazem coisas escabrosas, escandalosas, antibíblicas, e quer que as coisas dão certo, e as coisas até dão certo, porque o que você faz e favorece o reino de Satanás, Satanás não precisa se levantar contra essa igreja. Versículo 3, Deuteronômio capítulo 13, versículo 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova. Opa! Oh meu Deus do céu! A palavra de Deus está dizendo que Deus prova o povo dele com profetas que vão dar sinais místicos. É um misticismo grande hoje nas igrejas evangélicas que creem nos dons espirituais. E o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa destes que usam os dons espirituais como misticismo. Eu vou revelar CPF, vai lá. Eu vou revelar a identidade, irmão, olha só. Revelar identidade CPF não traz mudança de vida. O que traz mudança de vida é caráter remoldado e remodulado pela palavra de Deus. Oh, bendito Deus que fez o céu e a terra. É o próprio Deus que permite para ver quem é verdadeiro e quem não é. Daniel, capítulo de número 9, versículo de número 8, vai dizer assim, ó. Ó Senhor, ó Senhor, confusão é com a gente. Ele vai falar assim, ó, confusão de rosto é com a gente, porque pecamos contra o Senhor. Daniel capítulo 9, versículo 8, tumulto e confusão de rosto. Você chega falando uma palavra da verdade, essa palavra é dura. É por isso que hoje você não consegue casar alguém na igreja que ainda seja virgem. Sabe por causa de quê? As crianças, os jovens, adolescentes começam a transar antes de conhecer Bíblia. Jovens e adolescentes na igreja deixam a pureza e vão fornicar antes de conhecer a plena palavra da verdade. Apóstolo Paulo deixou claro que o corpo não é para fornicação, sabe por quê? A ciência deixa determinado que quando há a conjunção carnal, a relação sexual, o DNA, a genética do homem vai para dentro da mulher, a genética da mulher vai para dentro do homem. É por isso que ninguém consegue se firmar. É por isso que eles estavam dizendo em Josué 22:17 que até hoje eles não haviam sido sarados por causa do pecado de Peor. E Baal, Peor, significa o Deus da prostituição. Mas hoje não se pode mais pregar contra a fornicação. Hoje não se pode mais pregar contra o adultério. Hoje não se pode mais pregar contra esses pecados que são na carne, onde há concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, e por isso vem a soberba da vida, porque isso aí está incluindo o amor do mundo. O mundo entrou dentro da igreja e você não pode mais pregar contra o mundanismo que está dentro da igreja. Eu vou perder esse dizimista. A irmã, a filha da irmã, ela já tem relação com o namorado dela, mas está aqui na igreja. É mais fácil tratar eles aqui do que tratar ele lá fora, mas vai tratar como se não falar a palavra da verdade? É Deus que manda. É Deus que manda o profeta entregar a profecia e depois manda seguir outras práticas espirituais. E aí as pessoas vão e elas caem no engodo. Eu tenho um texto bíblico aqui que vai dizer que Deus envia a operação do erro. Eu tenho um texto bíblico quando Acabe e Josafá estavam reunidos para saber se ia invadir Ramote e Gileade. Eles consultaram os profetas de Baal. E o profeta verdadeiro que estava lá, que falou a verdade, apanhou. É isso que fazem hoje. O profeta verdadeiro apanha porque fala a verdade. O profeta falso recebe carinho porque ele está bajulando todos os pecadores que estão em cima do altar e embaixo dele. O profeta falso hoje, ele é bajulado, ele é bem ofertado, pagam bem a ele, sabe por causa de quê? Ele veio aqui e pregou, ele veio aqui e não perseguiu ninguém, ele não machucou ninguém, ele não feriu ninguém. A verdade só fere quem está todo inflamado pelo pecado, que o pecado inflama. Na minha época de criança, machucou, ralou, era metiolate. Hoje as pessoas estão feridas dentro da igreja porque não tem cura, porque até o bálsamo curador, quando batia na pele, ardia. Até o bálsamo curador, quando encostava na ferida deles, machucava eles e ardia eles. Mas hoje não se pode mais ter bálsamo. Se não tem bálsamo, não tem cura. Por isso tem obreiro que cai endemoniado, por isso que tem pastor que cai endemoniado, por isso tem pastor que vai embora com secretária,
Por isso que tem pastora que abandona o uso natural. Por isso que tem pastor que abandona o uso natural. Você encontra gente por aí blasfemando. É pastor fulano de tal. É homem escandaloso, pastora fulana de tal, é mulher escandalosa. Eu não posso abrir muito aqui o verbo, porque se estamos numa live, e aí pode cair a live por causa da nossa sociedade LGBTQIA+, e o quanto quiser. E o livro de 2º livro dos Reis, capítulo 23, versículo 7, vai dizer que Josias, quando se levantou, ele fez uma reforma, e ele retirou do templo as tendinhas que as mulheres teciam para os meninos escandalosos. Eles adoravam Astarote dentro do templo, adoravam Baal Peor dentro do templo, Deus da promiscuidade, Deus da prostituição, adoravam Anameleque, Adrameleque, Tartak, Nibás, Nisroque, Sucote, Benote, adoravam a Ázima, Astarote, Milcom, Merodach, Bel, Nebo. Eles adoravam Apolo, Pólux, Mercúrio, adoravam a Azera, adoravam a Diana, adoravam a deuses estranhos da promiscuidade, da promiscuidade sexual. Eles faziam coisas escandalosas e escabrosas dentro do templo e tudo porque abandonaram o conhecimento do Senhor. Tiago, capítulo 1, carta universal, versículo de número 5, vai dizer: se algum de vós, porém, necessita de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e nada lhe impropera. A lhe ser concedida a sabedoria, ela vem de Deus, ela vem do alto. Efésios capítulo 5, versículo 6 vai dizer: ninguém vos engane com palavras vãs. Olha isso. Ninguém vos engane por palavras vãs. Efésios 5, verso 6. Ninguém vos engane por palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ai, irmão, você tem que ser ético. Você não pode falar assim. Se falar assim, você espanta a pessoa. Irmão, entenda uma coisa: a pessoa ela não vai ser espantada. Ela vai se espantar quando ela for confrontada com a verdade, porque o que estão falando por aí hoje não é confronto. O que estão fazendo hoje é só um faz-de-conta, é um rótulo, é seita cristã, aquela que finge pregar a palavra de Deus, mas não prega. Fala um pouquinho, meu presbítero. Ele já direcionou. Aí, a partir disso, você busca o direcionamento. E aí é quando ele vai para o segundo ponto que ocorre ali, que é arrependimento. E ele se coloca, ele toma um posicionamento, porque Daniel, ele vem de uma linhagem real. E ele se coloca como intercessor pela nação, ele assume a sua responsabilidade de linhagem real. Ele fala: nós, Senhor, nós pecamos contra ti. Ele começa a clamar pela misericórdia de Deus. E nós temos alguns passos que são tomados para alcançar alguma coisa de Deus. E, Deus, e logo posteriormente disso, aí começa a acontecer aquela palavra que muitas pessoas pregam, que é sobre a batalha do anjo Gabriel. E o espírito, o príncipe, que resolveu parar o anjo e falar: não. Aí é que começa a batalha espiritual. Mas a palavra é bem clara que quando ele... Isso, perdão, o arcanjo Miguel, obrigado. O arcanjo Miguel, ele é parado pelo príncipe para que não chegasse a ele a mensagem de Deus, a palavra de Deus. Mas, exatamente. Mas só que é bem claro que quando ele se dispõe a falar com Deus, a mensagem já havia sido entregue. Oh, glória. Pastor, vamos lá. Entra dentro. Aleluia. Exatamente. Pastor, eu tive com o presbítero Vitor e o diácono Marcelo. Eles perguntaram do senhor hoje, eu comentei sobre a live. Um dos nossos irmãos que participaram daquela aula lá na Força Poder e Unção. Tá? Mandaram um abraço. Foi mesmo. Vai falar. Maravilha.
Exatamente. Arcanjo Miguel. Nós está bitrofado também. Tudo. Tá aberto. 5:10. Acabou. Meu presbítero, tem mais gente querendo entrar aí. Aí, já chegou. Bruno Santos está assistindo. Pastor Bruno Santos, Deus abençoe. Paz. Presbítero Tiago está aí conosco, juntamente com o Gustavo. Gustavo, coloca a face aí para Bruno te ver. Aí, pastor, Gustavo morava aí pertinho, hein? Paciência. New Jersey. Era ovelha de pastor Jorge. Foi bênção lá, né? Foi muita bênção lá. Eu gostei muito daquela terra. Maravilha. Presbítero Tiago, essa questão da negligência sacerdotal, do ensino da palavra de Deus, pastor Bruno gosta muito de Bíblia, hoje eu fiquei quase uma hora conversando com ele. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1, vai dizer: amados, não deem crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Aplicação. O dom do Espírito Santo dado por Deus está em contraste com muitos espíritos que impelem os profetas do mundo e propagam oposição. Pastor, existe um texto que ele está aqui em Oséias, Amós, profeta Amós, capítulo 5, profeta Amós, capítulo 5, deixa eu pegar aqui, Amós 5:10, Amós 5:10, Almeida Corrigida Fiel, vai dizer assim, ó. Amós 5:10 vai dizer assim, olha como é que o profeta verdadeiro é tratado. Odeiam na porta ao que repreende e abominam os que falam a verdade, sinceramente. Quem está falando a verdade está sendo abominável e está sendo repreendido na porta. Repreendido na porta. Eu me lembro da situação de Acabe e Josafá no livro de 2 Reis, capítulo 22. Capítulo 22, versículo 19, diz assim, ó, Micaias prosseguiu, ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e à sua direita e à sua esquerda estava todo o exército dos seres viventes com ele. Perguntou o Senhor, quem enganará Acabe para que suba e caia em Ramote Gileade? Um dizia desta maneira e outro dizia de outra. Versículo 21, meu Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 22, versículo 21. Então saiu um espírito e se apresentou ao Senhor e disse, eu enganarei. E o Senhor perguntou assim, com quê? E aí o espírito que se apresentou respondeu, sairei, ele está na presença de Deus, ele está dizendo, eu sairei, e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas. E aí disse o Senhor, tu enganarás e ainda prevalecerás. Acabe, junto com Josafá, nessa reunião, estava perguntando aos profetas de Baal se subiria a Ramote Gileade e venceria. E os profetas de Baal estavam todos dizendo a mesma coisa. Aqui tem um homem que tinha uma queixa de ferro apronta, e quando Micaias entregou para ele, disse assim, ó, eis que o
o Senhor pôs um espírito mentiroso. 1 Reis 22, 23. Eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso. Ei. Gente que está nessa live, muita atenção. O Senhor pôs um espírito mentiroso. Todos os espíritos estão sujeitos a Deus. Oh, aleluia! Ou seja, irmão, a mentira, os demônios, toda hostes espirituais da maldade só atua aonde tem legalidade. E as pessoas estão dando legalidade, e essa legalidade está vindo do altar. De Deus, está dizendo aqui no texto, capítulo 22, versículo 23, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. O texto vai falar que Zedequias, filho de Kenaana, chegou e deu uma bofetada em Micaias e ainda perguntou: por onde passou de mim o Espírito do Senhor? É um bando de idólatra que está dentro e em cima dos altares, querendo saber o que o Senhor falou, e o Senhor não falou com eles. O Senhor, ele só fala com quem ele quer, e está na posição. Citamos aqui Balaão, que Deus mostrou o anjo para a mula, mas Balaão estava cego e não via o anjo, porque só estava querendo ver o prêmio da corrupção que Balaque estava oferecendo a ele. É muito profeta, é muito sacerdote que se entregou à corrupção e quer saber por onde passou o Espírito do Senhor. Eles não estão vendo nada, são miseráveis, pobres, cegos e nus. A conta bancária está cheia, estão conhecidos aqui na terra, mas estão pobres no céu, estão desconhecidos no céu. Mas Deus está usando, Deus é especialista em usar quem vai ser condenado no final, na última hora. Sinônimo de ser salvo nunca foi ser rico. Sinônimo de ser salvo nunca foi ter o carro do ano. É claro que ter casa boa, carro bom é bom. Todo mundo quer, eu também não sou maluco. Apesar do evangelho ser loucura, mas eu não sou maluco. Mas eu entendo que tem muita gente recebendo o que o diabo ofereceu a Jesus quando estava no deserto. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Hoje a fala do diabo é diferente. Tudo isso eu te darei se não bater. Tudo isso eu te darei se não exortar. Tudo isso eu te darei se não advertir. Tudo isso eu te darei se não chamar atenção. Tudo isso eu te darei se não pregar contra o pecado. Tudo isso eu te darei se não pregar contra a fornicação. Tudo isso eu te darei se você usar palavra fingida. Tudo isso eu te darei se usar palavra fictícia. E por corrupção usarão palavras fictícias. Segunda Pedro, capítulo 2, versículo 13. Fala comigo, presbítero. Tipo de adoração, de holofote. Mas ser profeta ninguém quer, porque ser profeta é você ser voz de Deus para o povo. É você ser boca de Deus para o povo. E você ser boca de Deus é confrontar o pecado, é apontar o erro, é exortar o caminho da verdade, é mostrar, olha, o caminho não é por aqui, o caminho é por ali. Ah, mas está ferindo meu ego. Sinto muito, a palavra de Cristo é bem clara. Negue-se a si mesmo e siga-me. Não tem como. A palavra de Deus não faz curva. Certamente. Exatamente.
O texto que os senhores usaram, o texto que os senhores usaram em Gênesis 2,17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Hoje se faz ao contrário. Deus tirou Adão e Eva do jardim do Éden porque experimentaram da árvore que era proibida e era do conhecimento do bem e do mal. Hoje as pessoas têm conhecimento do bem e do mal. Sabe que Satanás não quer que eles tenham conhecimento bíblico. No tempo antigo, Adão e Eva experimentou para conhecer o bem e o mal. Hoje as pessoas se negam e se auto-sabotam porque não leem a palavra de Deus para terem o aprendizado. E a cúpula sacerdotal tem muita culpa nisso. Claro que eu não estou generalizando, não estou falando de todas, mas muitos têm culpa nisso, por quê? Porque eles negligenciam ensinar a palavra de Deus. Então hoje as pessoas fazem ao contrário. Hoje as pessoas têm vergonha de meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus para eles é coisa vergonhosa, eles não gostam dela. Jeremias capítulo de número 6, versículo de número 10. Jeremias capítulo 6, versículo 16 vai dizer: assim diz o Senhor, ponde-vos no caminho, perguntai pela vereda antiga qual é o bom caminho, andai nela e achará descanso para a vossa alma, mas eles dizem, não acharemos. Jeremias capítulo 6, versículo 29. O fole bufa, só chumbo se resulta do seu fogo, em vão continua o depurador, porque os iníquos não são separados. Jeremias capítulo 6, versículo 30 vai dizer, prata reprovada ali serão chamados, porque o Senhor os reprovou. Ou seja, estamos vivendo um tempo em que tem muita gente que estão reprovados na palavra de Deus, mas eles continuam aí por aí. Por quê? Porque as pessoas que estão ali pagando preço, as pessoas que estão ali vivendo uma vida santa, casta, eles não estão dando oportunidade. Como foi dito no livro do profeta Amós, capítulo 5, versículo 10, odeiam na porta, repreende e tem por abominável quem fala a verdade. Hoje, nós estamos sendo confrontados pela pessoa que está vivendo no erro. Falamos de Jeremias, falamos de Reis, capítulo 22. E agora, eu quero lançar uma pergunta. O profeta, ele se engana? Acabamos de ler um texto onde o Senhor deixou na redação. É uma redação porque ela é informação para o leitor, livro de 1 Reis 22, Acabe com Josafá. E ali está escrito que o Senhor colocou um espírito mentiroso na boca de todos aqueles profetas. Agora eu quero fazer uma pergunta. O profeta verdadeiro, ele se engana? Galera que está online aí, o profeta verdadeiro, ele se engana? Quem pode responder para a gente aí? Pastor Wesley. Maravilha, Paz do Senhor missionária. Gente, o profeta verdadeiro, ele se engana. E eu quero falar isso no texto de Ezequiel, capítulo 14. Quem tem Bíblia, vai comigo, gente. Essa live aqui é uma live que fala de um conhecimento, que o conhecimento levou o povo para o cativeiro. Eu estou postando tudo no comentário aí. Ezequiel capítulo 14, versículo de número 9, vai dizer assim, ó. Se o profeta se enganar, eu, o Senhor, o iludi. Eu, o Senhor, enganei esse profeta, estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do povo de Israel. A pergunta que tem que ser feita aqui dentro da exegese é, por quê? O versículo 1 de Ezequiel 14 vai dizer que os anciões foram consultar o Senhor através do profeta Ezequiel, mas eles estavam cheios de ídolo dentro do coração. E por causa dos ídolos dentro do coração, o Senhor falou, vou responder eles segundo o que está dentro do coração deles. Você acabou de falar anteriormente sobre Bet, que é casa. Bet é a segunda
é a segunda letra do alfabeto hebraico. Bet significa casa. E aí é o seguinte, dentro deles, que é uma casa, estavam cheios de ídolos. E por isso o Senhor falou assim, eu vou enganar esse profeta, porque o povo que vem me buscar através dele está com ídolo dentro do coração. Tartaque, Nisroque, Nibás, Moloque, Anameleque, Adrameleque, e todos aqueles deuses estranhos que estavam catalogados em Babilônia. Babilônia deixou catalogado pelo menos 700 divindades. Todas essas eram pagãs. Fora as outras que não foram catalogadas ainda. Por isso o Senhor falou assim, se o profeta se enganar, eu me iludi. É por isso, oh meu Deus, olha a revelação. É por isso que muita gente fala assim, o profeta revelou para mim e até hoje não aconteceu. Tem muita profecia que foi revelada por causa do ídolo do coração dentro da pessoa. Ah, general, é Bíblia ou não é? É Bíblia. Ainda em Ezequiel 14 o Senhor fala assim, se tivesse no meio desse povo Noé, Daniel e Jó, os três se salvariam, nem seus filhos se salvariam. Olha o esclarecimento para Jó aqui. Jó fazia sacrifício para os seus filhos. E o texto aqui em Ezequiel sabe disso porque Ezequiel é javista. Ezequiel sabe disso porque Ezequiel é eloísta. Ele sabia o que Javé falava para ele. Vê, vá, virê, e Avé. Ele sabia o que Elohim falava com ele. Senhor dos senhores, Senhor dos espíritos. Por isso ele fala assim, se o profeta se enganar. Por isso que tem muito profeta que lança profecia. Foi até Deus que falou. Mas é para taxar aquela pessoa que está com o ídolo dentro do coração. Um escritor famoso chamado C.S. Lewis, ou Dean Carson, não lembro, disse que somos fabricantes de ídolos dentro do nosso coração, a general de guerra. É por isso que tem muita gente que já recebeu profecia e nunca se cumpriu, porque só foi para massagear o ego no coração deles. Javista e eloísta. Ela é a realização da nação que Deus começa lá no Antigo Testamento. A igreja é a formação dessa nação. Ela ainda não está completa, porque a plenitude da igreja é quando nós estivermos salvos, né, sendo guiados pelo próprio Cristo Jesus, lá após o cumprimento da palavra. Porém, nós ainda somos sacerdotes em Cristo Jesus. Nos tornamos não só qualquer sacerdote, nos tornamos sacerdócio real. Então, olha o peso disso. Rapaz, eu estava lendo aquele texto que eu enviei para o irmão, e ali começa a falar, eu acho que Amós, eu acho que capítulo 4, versículo 1 também ao 10, ele vai falar que o povo vem a Betel e vem transgredir a Betel. O povo vem a Gilgal e vem cometer pecado em Gilgal. É 4 do 1 ao 10, se eu não me engano. Acho que é o mesmo contexto. Aí eu fui ver o significado da palavra Betel, automaticamente eu lembrei ali de Jacó, eu lembrei que Betel era a casa de Deus. Tudo bem, agora Gilgal eu não sabia o local. E Gilgal significa local aonde se faz profeta, local aonde se cria o profeta ou se forma o profeta. Ali o texto está dizendo que o povo vem à casa de Deus e vem transgredir a casa de Deus. O povo vem aonde há o local que era para formar profetas, que seria o local aonde seria ensinada a palavra, e ali vai transgredir contra Deus, praticar abominações contra Deus. Hoje em dia, eu entendo o que a palavra de Deus queria dizer quando ela diz assim, no final dos tempos haveria fome da palavra de Deus. E a minha indagação é, como é que vai haver fome da palavra de Deus se cada esquina que eu vou tem uma igreja? E o que mais é falado hoje em dia é cristianismo, é propagado o cristianismo. E hoje em dia eu fui entender o porquê. Por causa disso aqui, ó. Gálatas 5:9. Exatamente. O fermento leveda toda a massa. E o que é fermento? É a farinha estragada que é utilizada, a farinha podre que é utilizada para colocar na massa. O que acontece com a massa? Ela incha. Exatamente. Ela incha, ela cresce. Mas quando você coloca no estômago, o que você consegue é uma azia e continua com fome. Ainda dentro desse texto, varão. Real. O que eu consigo ver das pessoas ultimamente, elas querem de Deus muita coisa. Elas querem que Deus faça muita coisa.
Elas vão para a igreja com a seguinte mentalidade: hoje eu vou para a igreja porque Deus vai me salvar. Hoje eu vou para a igreja porque Deus vai me abençoar. Hoje eu vou para a igreja porque Deus ele vai resgatar o meu casamento. Ao invés de ir para a igreja e falar: Deus, primeiramente, seja feita a tua vontade. Segundo, eu quero ir para a tua casa para te agradecer, porque o Senhor já fez a maior coisa que poderia ter sido feita. Foi enviar o teu filho único para me salvar. O Senhor trouxe de volta o relacionamento que estava quebrado para contigo. Eu deveria ir para a igreja para buscar Deus, porque receber de Deus alguma coisa é consequência. E isso está deixando de ser ensinado. As pessoas, cara, irmão, me dói de coração ver pessoas em posição de liderança, ver pessoas em posição de ensinar, em posição de mestrado, não participar de uma escola dominical, não participar de um culto de doutrina. E a palavra de Deus ela vai dizer que o que direciona o povo, o papel de direcionar o povo, é o sacerdócio quem faz. É a liderança espiritual quem faz. E o julgamento não vai começar por baixo. O julgamento vai começar pela liderança. Quantas almas têm ido para o inferno exatamente por causa da negligência? Olha, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo do povo. Porque os dois, uma hora, não vai dar. Os dois não vai dar certo. Uma hora você precisar falar a verdade. É claro que você não precisa magoar teu irmão, mas você não pode deixar de falar a verdade. Simonia. Não, vou aprender uma. Meu Deus do céu. O que mais acontece? Nepotismo. Nepotismo. É verdade. Verdade. Vai estar no grupo. E sabe o que tem muito aí também, presbítero? Tem a tal da simonia. Sabe o que é simonia? Simonia é o aleluia. Simonia é o seguinte, ó, vou te consagrar, vou te ordenar. Se você conseguir dar um dízimo alto aí, eu vou te consagrar, vou te ordenar, hein? Tem gente que só é ordenado porque paga. Dentro disso ainda tem mais uma coisa que acontece, porque quem é ordenado porque dá dízimo alto e não tem chamado e não tem vocação, é mais um inchado para inflamar mais ainda a igreja. E ainda tem também uma causa chamada nepotismo. Nepotismo, olha, eu vou colocar meu filho, vou colocar minha filha sem ter chamada, sem ter vocação. A Bíblia nos ensina que Samuel era juiz, sacerdote e profeta, mas os filhos dele não seguiram. Os filhos dele não seguiram, então eles não puderam ser juiz, sacerdote e profeta. Mas hoje
por causa da grande fonte de lucro, por causa de um bando de vagabundo. A Bíblia fala que Caim iria andar errante, vagabundo sobre a terra. Não ensina nada. Prega 40 minutos, quer 300 de oferta, 400, 500, 600. Estipula valor para pregar. Estipula valor, só vai se pregar, só vai se pagar. E o erro tá só em quem cobra, não. O erro tá também em quem prega. Você citou a carta de 2 Pedro, capítulo de número 2. Eu quero citar a carta de 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 5 em diante, que diz assim: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé e virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejas inativo nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Você fala Jesus Cristo na igreja, tá todo mundo quieto. Você disser que viu um anjo, todo mundo pula, bate palma e roda. Porque não tem pleno conhecimento de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque ensinam essas coisas. Não é dizer que eu não gosto do corinho, não é dizer que eu não gosto do pula-pula, do roda-roda, do reteté, seja lá como quiser apelidar. Não é que eu não gosto do movimento, eu gosto, mas em primeira mão eu gosto mais, eu amo mais a palavra de Deus. Ninguém despreze, a sua mocidade entrou. Ô meu cavaleiro, diácono Mateus, Deus abençoe meu filho, tem um podcast sensacional. Tiago, pega o contato dele, adiciona esse Instagram aí, que esse aí é benção, ele faz um podcast fantástico, tá? Gente, é muito sério isso que nós estamos falando. Tá? É muito sério isso. Eu quero falar da prostituta sem coração. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo de 1 a 15. Prostituta sem coração. E dentro disso eu quero uma exegese nesse texto. 1 Reis, capítulo 3, versículo do 1 ao 15, eu vou resumir. Versículo 4. Foi o rei Salomão a Gibeão para sacrificar. Foi para Gibeão porque era um lugar alto e era um lugar de sacrificar. Versículo 9. Dá, pois, o teu servo coração compreensivo para julgar o teu povo, conhecimento, sabedoria e prudente discernimento entre o bem e o mal. Sabedoria, conhecimento e prudência para discernir entre o bem e o mal. Até para o bem tu tem que saber e ter discernimento. Sabe por quê? Sabe por quê? Tem muita gente que hoje ele se veste de pano de saco e coloca dentro da sacola pão bolorento. Josué capítulo 9. Os gibeonitas disseram assim, se disfarçaram e foram até Israel. Estamos vindo de longe. Tenha compaixão de nós. Olha a nossa veste como é que está. Está velha. E dentro da nossa sacola só tem pão bolorento. São pessoas que se disfarçam para obter, através da bondade de Deus em sua vida, para obter benefício. Depois a trama foi descoberta, mas eles já tinham feito a aliança com os gibeonitas. E não assassinaram eles, mas colocaram eles para servir água ao povo. Um grande erro que muita liderança comete hoje é acatar quem está vestido de pano de saco e pão bolorento e colocar para se assentar no meio de quem tem importância na tenda da congregação, sem primeiro consultar o Senhor. General, o homem tem um talento, ele toca violão, guitarra, baixo, contrabaixo, ele toca até sigionote, ele toca tabaque, tamborim, ele toca cavaquinho, ele toca bandolim, ele toca qualquer coisa, ele profetiza.
profetiza, ele conhece grego, hebraico, aramaico, latim, ele sabe um montão de coisa, mas não consultou o Senhor para saber se é amigo ou inimigo. Estão colocando assentado no lugar de honra quem é inimigo e estão deixando amigos que soa a camisa, vou soltar, dá aula, soa a camisa para pregar, faz de tudo, se esforça, vai buscar alma, está sempre na labuta e não dão valor a esses obreiros. E chega alguém vestido de pano de saco e pão bolorento, eles dão lugar à falta de discernimento para o bem. O texto vai falar que haviam duas prostitutas em 1 Reis 3, quando Salomão recebeu do Senhor sabedoria, e isso porque Salomão dormiu com o pensamento em Deus, porque o Senhor apareceu a ele em sonho, e em sonho ele orava. As duas prostitutas viviam numa mesma casa, narra o texto do versículo 16 ao 20. Então, as duas prostitutas levaram a causa até Salomão, e disse-lhe uma: ah, meu senhor, esta mulher e eu moramos, eu e ela, na mesma casa, e não há mais ninguém que mora lá conosco. No terceiro dia, depois de eu e ela ter tido filho, e ela também deu à luz o filho no terceiro dia, versículo 18. No terceiro dia, depois do meu parto, também ela teve filho. Estávamos nós juntas, e não havia outra pessoa junto conosco, só nós duas estávamos ali. Versículo 19. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitara sobre ele. Quando essa narrativa chega dentro desta redação, e a redação ela é informação para o leitor, é exigido aqui uma exegese límpida e não esdrúxula, não uma exegese, eu dizer que o texto está falando aquilo, não, é eu criar dentro do texto, porque a mulher está falando o que aconteceu, e se ela está falando, é porque ela percebeu e viu quando a outra trocou o filho. Levantou-se à meia-noite, enquanto eu dormia, e a tua serva tirou o meu filho do meu lado, e deitou o filho dela que estava morto. Então ela está narrando uma coisa que ela pode não ter visto, porque estava sonolenta, mas percebeu, porque um filho nasceu primeiro, e o outro já tinha 4 de vida. O que é recém-nascido de algumas horas é diferente daquele que tem 4 dias de vida. E elas levaram essa causa para Salomão, levantando-se de madrugada para dar de mamar, eis que estava morto, mas reparando nela pela manhã, eis que o meu filho era o que dera a luz, é que estava com ela. E as duas levaram essa causa para Salomão, e Salomão então repetiu e falou: então essa mulher, não mais o filho vivo é dela, mas o filho morto. E essa mulher aqui, o filho vivo é seu, e o morto é dela. Salomão repetiu a situação. Salomão falou assim, ó: traz para mim uma espada, para que eu possa dividir a criança no meio. Olha, sabedoria que você vai exigir fruto do Espírito Santo, porque só o fruto do Espírito Santo vai dizer aqui quem é que tem coração e quem não é. Ambas eram prostitutas, mas Salomão falou assim: agora que a espada já chegou, parte a criança no meio, dê a metade para uma e a metade para a outra. E a mãe verdadeira pulou na frente e falou: não, meu senhor, se for para fazer isso com a criança, pode dar a criança viva para ela. É melhor que a criança fique viva com ela do que ela morta, metade para mim, metade para ela. Salomão percebeu que aquela ali era a mãe verdadeira e falou assim: dá o filho para a mãe verdadeira. E a mãe falsa, a prostituta sem coração, estava dizendo assim: parte no meio, é isso aí mesmo, nem eu nem ela, ficamos com o filho morto, metade para mim, metade para ela. Prostituta sem coração, prostituto sem coração, está dentro da casa, mas está sabendo que o fruto dele, o fruto dela, já morreu por falta de cuidado, porque rolou por cima. Mas aí quer trocar, se tirar desse aí do lugar e me colocar no lugar, eu faço melhor. Prostituta sem coração, se tirar fulano dali e me colocar, o negócio vai virar. Prostituto sem coração, está dentro da mesma casa, mas está torcendo para a obra do fulano, o fruto do fulano morrer e está errado, para ele ficar no lugar. Gananciosos, cascaças pisadas aos pés, joio, manancial seco, nevoeiro que cedo passa, espinho, apoio,
mar perturbado, visão noturna, Belial, filho do diabo, nuvem sem água, espuma que vem na onda do mais bravejante, trazendo toda sorte de sujeira, erva daninha, erva do telhado, general, é uma raça que não produz e tem inveja de quem produz, está querendo comprar as coisas igualzinho a Jesus, está querendo comprar coisas igualzinho ele mais o mágico. Aqui não é misticismo, aqui é palavra. A palavra de Deus, ela viva, a palavra vivifica, a palavra é espada e é escudo, a palavra revela, a palavra é revelada, a palavra faz, a palavra opera, a palavra impera, a palavra salva, a palavra é formidável, a palavra é esplendorosa, a palavra é do eterno. Aleluia! Prostituta sem coração. Glória a Deus, é verdade. Exatamente. Exatamente. Vamos lá. Não, vamos lá. Então, o que acontece? E eu comecei a ler, varão, um pouco no meu testemunho. No período que eu comecei a estudar a palavra, ainda não tinha junto comigo pessoas que eram formadas em teologia. O que eu tinha era essa Bíblia de Estudo, que é a apologética do ICP, né? Faço menção porque são Bíblias muito boas para estudo. E o que eu fiz naquele período? Varão, eu lendo o livro de Daniel, no trecho que fala que Daniel se propôs a conhecer, né? Se propôs a entender, a falar com Deus. E ele orou, ele jejuou, ele leu. Eu comecei a fazer exatamente aquilo que está em Daniel, capítulo 9. Varão, eu acordava 4 horas da manhã. Eu jejuava, lendo a Bíblia. Eu ia dormir às vezes 2 da manhã. Eu fiz isso porque... Presbítero, me dá só uma pontinha aqui. E aí, quando ele fala vaca de Bazã, é porque o local tinha as vacas muito belas e bonitas e gordas. Essa galera, ele está exemplificando, ele está trazendo, ele está trazendo uma metonímia e uma sinedoque, que é o cruzamento da informação, e pegando o quantitativo de pessoas existenciais naquela época para o local que eles estavam. Isso foi um milagre da minha vida. Também está trazendo aonde é que eu quero chegar? Isso, a ideia a conversão das pessoas e do comportamento delas. Então, quando ele fala vacas de Bazã, é porque eles estavam no lugar que tinha tudo, mas não tinha a presença. Não saio nunca mais do Evangelho. Eu passei não só a crer, eles estavam transgredindo contra a lei do Senhor. Da sua existência. Aí, o que eu quero... Prossegue, meu presbítero. Você estava lá na leitura. Conduzido ao deserto para ser tentado por Satanás. Em momento nenhum do texto, você vai ver Cristo Jesus fazer um milagre. Porque você vai ver Jesus rebater Satanás, confrontar ou atacar Satanás através daquilo que está escrito no texto. E o que Satanás usa para enganar a Cristo Jesus? Ele usa a própria palavra, ele faz a mesma coisa que ele faz lá no Éden. Ele pega a palavra de Deus, ele usa ele usa a verdade, ele insere junto com a verdade uma mentira, um engodo, né? E conduz para Cristo, para levar ele ao erro. Exatamente. Não caiu. Aí, nesse texto aqui, ele vai falar de pessoas que, primeiramente, as pessoas são religiosas, porque de 3 em 3 dias vão lá fazer um cerimonial do que é tido na liturgia de culto. Elas fazem isso, elas fazem sacrifícios de louvores, mas o seu coração não está voltado para Deus. O seu coração, na verdade, está voltado para o status quo, que talvez ela queira adquirir para si, ou dizer para si, não, tá bom, eu estou fazendo a vontade de Deus. Só que quando sai do templo, quando sai da parte ali de vivência como organismo,
começa a viver a sua vida individual, não pratica aquilo que a palavra de Deus aponta. Ela não vai lá para falar de Deus, porque ela olhou a palavra, ela teve um encontro verdadeiro com Cristo. Ela vai para falar de Deus, porque aquilo faz bem ao seu ego. Ela vai pregar bonito, porque aquilo faz bem para o seu ego. E muitas das vezes não se dá o trabalho de escrever uma pregação. Ela insere dentro da sua pregação, ou daquilo que ela vai fazer, muita coisa que ela ouviu, mas ela nunca sequer abriu a Bíblia para dizer. Por exemplo, eu já vi alguma pessoa no meio de administração de oração falar a seguinte coisa: Senhor, nós não precisamos de teologia. Eu já vi uma pessoa fazer a seguinte pergunta para mim: varão, se tudo isso vai acontecer, se um homem vai se tornar um ser humano duro de coração, para que eu tenho que ficar aprendendo da palavra de Deus? Você está entendendo? E aqui, pode falar, Bruno. Todo, engodado, mas Jesus não caiu nessa. Meu Deus. Exatamente. E, varão, indo mais adiante ainda dentro desse texto, ele vai escrever uma classe de pessoas que está ali dentro do meio, são pessoas que praticam religiosamente a liturgia cultual, são pessoas que se expressam uma adoração. Detalhe, meu mais pastor. à frente, ele vai dizer assim: Detalhe é o seguinte: oferecer sacrifício de louvores. Do que essa galera que fala que não precisa de teologia, quando você fala com eles de hermenêutica, exegese e homilética, eles são primeiro a fazer com você tumulto e confusão de rosto. Daniel capítulo 8, versículo 9. Mais à frente, repare ele vai uma coisa. Assim, por isso, a Bíblia vai dizer, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11, que Deus envia a operação do erro. E por esse motivo Deus enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Não creram, as pessoas que não creem na verdade são as pessoas que são contra a teologia. Uma coisa é a pessoa não ter a cabeça para estudar a teologia, que eu também concordo que teologia não é para qualquer um. Mas pregar contra, ir contra ao estudo da palavra de Deus, porque nem todos que estudam a palavra de Deus são carnais, são espirituais. Da mesma forma, nem todos que estão dentro da igreja são carnais, tem muitos que são espirituais. Então, carnais e espirituais tem em todo lugar. Mas o que me chama a atenção é que Deus ele envia a operação do erro, e quem não tem pleno conhecimento da verdade, ele é cego. Como diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, enxergando somente o que está no presente e não enxerga o que está no futuro. Então, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, Deus envia a operação do erro. A armadura espiritual. E eu vejo muita gente pregando da armadura espiritual. Sabe o que eu vejo falta agora? É que eles vestem armadura e eles esquecem de fazer o uso da arma, que é a palavra do Senhor, da espada. Eles não usam a espada. Então não adianta nada.
eu estar bem armado, eu estar bem equipado, eu ir para a guerra, eu não ter com o que combater, porque uma hora eu vou ser ferido. Eu não tenho como sempre estar defendendo com o escudo. Tem coisa que não se defende com o escudo, varão. Tem coisa que se defende com a espada. E eu não estou falando de um ataque. Eu estou falando de você estar estruturado na palavra. Você está estruturado em Cristo Jesus. Sim. Exatamente. 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 Da certidão de nascimento, do WhatsApp. Exatamente. A espada do Espírito. Amém, Exatamente. eu que agradeço pelo convite. Exatamente. Glória a Deus. Correto, corretíssimo, concordo plenamente. Presbítero, eu concluo aqui quando o filho de Arão, sacerdote, foi contra o pecado de fornicação entre Cosbi e Zinri. Quando Deus mandou Moisés tomar uma atitude que era de enforcar, aí Moisés falou assim, ó, cada um mate os vossos parentes. Deus mandou Moisés fazer. E Moisés colocou a delegação para cada um dos seus que tinham caído nessa transgressão, cada um dos seus parentes executar essa sentença. Aconteceu que a tenda da congregação caiu em choro, ninguém quis agitar nada, ninguém quis exercitar nada, executar nada. Foi o pecado de Baal Peor. Ou seja, pela falta da palavra de Deus, entra sempre esses espíritos. Espírito de prostituição, espírito de fornicação, de adultério, espírito de engano, profecia cheia de misticismo, revelando CPF, identidade, cartão de vacina, cartão de trabalho, certificado de reservista, número da carteira de profissional, número da carteira de habilitação, eis que eu vejo isso, eis que eu vejo aquilo, por falta da palavra de Deus. A Bíblia fala que farão comércio de vós, farão comércio de vós por causa da ganância. Aqui eu concluo o meu raciocínio, meu presbítero. Já vou também agradecendo a ti pela live aí, sensacional, pela tua pessoa, pela pessoa do Gustavo, a cada um dos que estão conosco aí até agora. Né? Eu não faço live para a multidão, varão. Se está eu e tu, a gente está trocando ideia da palavra de Deus, para mim já é plenamente satisfatório, porque eu amo a palavra de Deus e especificamente quem está aí também, um forte abraço, Deus continue abençoando a família de cada um, a casa de cada um, dando livramento, proteção, libertação, cura, que Deus continue ministrando na vida de cada um, em nome de Jesus, irmãos. Postei muito texto bíblico aí no comentário, postei também meu WhatsApp, quem quiser aí é só pegar aí, tá no comentário. Exatamente. E vamos embora para frente. Deus continue abençoando, vamos lá. Tá bom, meu presbítero? Saudações aí, meu presbítero, vamos lá, faz a sua saudação aí, quero ouvi-lo.
dessas práticas imorais. Gente, isso é algo muito sério. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, encerrando aqui, diz assim, portanto, exortação nessa entidade, que é a epígrafe do texto, diz assim, portanto, cingindo os vossos lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Por 14, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência, mas antes havia em vossa ignorância, mas como santos, né? Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu tenho que usar Cristo como meu caminho, meu espelho. Eu não tenho como fugir disso. O reflexo das práticas que ocorreram ali em Oséias, hoje em dia na igreja, é uma igreja fria espiritualmente, inchada, uma igreja que está conduzindo muitas pessoas para o inferno. E eu tenho muito medo que o que acontece de castigo venha se cumprir hoje em dia também sobre a nossa vida, por causa de pessoas que não têm um compromisso, estão mais compromissadas em manter a igreja cheia, às vezes, ou com medo que as pessoas vão embora, porque a palavra é muito dura. Ali é pura ganância. Miqueias já denunciou. Pregar o tanto o juiz quanto o sacerdote aceita suborno. Suficiente, nada mais é. Por falta da profecia, o povo se corrompe. Eu não sei quem é o autor da frase, mas eu vou fazer posse dela no momento e menção que é o seguinte: o castigo para o falso crente é o falso profeta. Exato. Exato. Barão, eu quero agradecer pelo convite, foi uma bênção, espero a gente poder retomar outros assuntos, vai ser uma alegria. Eu tive, só fazer menção aqui, alguns meses atrás, a gente começou a enfrentar alguns problemas concernente a algumas ideias pentecostais, e Deus começou a me cobrar grandemente, até que um dia eu fiz a aplicação de uma mensagem que era falando sobre a unção de Toronto, e puder dar uma lida da unção de Toronto. E eu juro, irmão, que assim, eu fiquei com medo que após essa mensagem houvessem problemas pessoais comigo, porque era uma mensagem muito dura, mas graças a Deus houve um florescimento, né? Houve frutos muito bons após essa mensagem. E o que eu posso dizer com toda certeza é, irmãos, se apliquem a conhecer a palavra de Deus, a conhecer verdadeiramente. Não interessa o seu estado no momento, mas se você se aplicar a conhecer a Deus verdadeiramente, eu te garanto, a sua vida vai ser transformada. Conhecer a Deus implica em honrá-lo. Em honrar é você fazer algo sem que alguém te peça. E Deus, ele é bem sincero, bem direto. Por falta da profecia, o povo se corrompe. Me honra. Não tem como eu alcançar a honra de Deus se eu não honrá-lo primeiro. Amém. Exato. É uma aplicação pessoal. É uma aplicação pessoal dentro de Deuteronômio capítulo 13, versículo 4. Eu, o Senhor, vos provo. Se o profeta falar e haver um sinal, e o profeta disser, vamos após outros deuses, hoje a fala é diferenciada, é o que eu apliquei na hermenêutica no início. Amém, meu presbítero? Gustavo está lá, acho que ele foi conversar com a esposa dele. Paz, enfim. Amém, mano. Graças a Deus.